Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Vamos então dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro Céu e Inferno ou Justiça Divina. Lembrando que estamos analisando lá os artigos do Código Penal da Vida Futura. Vamos falar alguma coisa hoje referente ao artigo 23 ou 23º. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de uma certa inferioridade moral consiste em se crerem ainda vivos. E essa ilusão pode se prolongar durante anos, durante os quais sofrem todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. É muito interessante essa situação e nós vemos como ela ocorre diante do depoimento, da experiência dos irmãos desencarnados que se comunicam nas reuniões mediúnicas. É verdade, parece difícil da gente acreditar, mas muitos irmãos que desencarnam, ou seja, que já passaram pelo processo da morte do corpo físico e se encontram no plano espiritual, não percebem que já desencarnaram e ficam passando por esse período que nós chamamos de perturbação, como se estivessem vivenciando um sonho que nunca acordam. E durante esse período, eles percebem muitas coisas estranhas, porque tentam conversar com as pessoas e ninguém conversa com elas. Tentam se alimentar e não conseguem, tem fome, tem sede e continua andando, vagando, seguindo de um lugar para o outro, e, caminhando nas ruas e permanecendo naquele estágio de perturbação psíquica que se encontra, como se fosse um pesadelo que nunca termina. É um estágio de perturbação que muitos irmãos passam porque não tinham ou não alimentavam, enquanto estavam aqui na jornada material, não alimentavam perspectiva para o que vinha depois da morte do corpo físico. Ou seja, ou não acreditavam que a vida continua, ou não pensavam em relação a isso, tinham medo de pensar sobre isso, e com o advento da morte do corpo físico, permanecem em grande perturbação. Não sabem ainda que já desencarnaram, mas estranham a situação que se encontram, porque ainda tem fome, tem frio, tem sede, tentam conversar com as pessoas, abordar pessoas e ninguém dá atenção, até que é chegado o momento em que começam a se questionar a respeito disso. E nesse instante, aqueles protetores que estão ao lado deles, sempre estão ao lado deles, mas não são perceptíveis por esse irmão que está em perturbação, acabam conduzindo, né, esse irmãozinho para um atendimento, para uma reunião mediúnica, por exemplo, aí onde ele é despertado, onde ele é esclarecido em relação à sua situação. E passa então, a partir daquele momento, receber o atendimento e passar por um tratamento para que possam se recuperar. Meus irmãos, isso acontece muito, mas porque a criatura, enquanto estava encarnada, não queria saber de pensar em relação a isso, em relação a Deus, em relação à espiritualidade, o que vem depois da morte, que se passa depois. Não queriam saber desse tipo de pensamento, tentavam fugir da realidade, porque se existe uma coisa que realmente vai ocorrer e não tem condições de nos afastarmos disso, é o advento do perecimento do nosso corpo material, é do desencarne. Eu não gosto de falar morte, porque a morte dá um sentido de que tudo acabou. Eu adoro o termo espírita, é o desencarnar. O desencarnar é uma transição, porque nós continuamos a nossa jornada enquanto espíritos que somos. Meus amigos, valiosa lição. Forte abraço.